Todos bem-vindos, sejam bem-vindas e bem-vindos. A abertura desta semana, a Semana da Cultura Indígena, a qual o nosso tema vai abordar a questão da saúde indígena perante a Covid-19, a essa pandemia que tem aí levado muita gente, infelizmente, tanto parentes, conhecidos nossos, como também vários indígenas sendo acometidos, por essa grave doença. E aqui a gente já deixa os nossos sentimentos a todos que perderam alguém próximo, deixa aqui o nosso pesar ao nosso também professor Márcio Flávio, que nos deixou recentemente. Então, essa live de hoje, da Semana Indígena, eu dedico a ele, uma excelente pessoa, um professor que sempre estava com a gente, ajudando, apesar dele ser da matemática, ele era uma pessoa humana demais, E essa live eu estou fazendo em homenagem a ele, à memória do professor Márcio Flávio. Bem, gente, eu vou falar um pouco sobre a história da Semana Indígena no Terina Barbosa, como é que tudo começou, e depois entrar no assunto que é a questão da saúde indígena, ok? Então, eu vou aqui mostrar a atividade que a gente fez no ano de 2019, na Escola Terina Barbosa, que iniciou esse momento de reflexão, esse momento de exaltação da cultura indígena, e iniciou lá em 2019 com um projeto, a primeira Semana Indígena do Terina Barbosa. Então, esse projeto ele surgiu aqui em 2019, com o início da nossa reflexão sobre os povos indígenas. E essa primeira atividade, a gente trabalhou com as etnias cearenses. Cada turma focou em uma etnia cearense para estudar. Até porque, segundo um relatório, ainda na época colonial, um relatório, ele tinha extinto os índios no Ceará, os indígenas no Ceará. Então, na verdade, houve um projeto de esquecimento sobre os povos indígenas que viviam no Ceará, e agora a gente tem esse trabalho de reconstruir a história dos povos indígenas cearenses. Aqui algumas fotos, a abertura que foi feita no ginásio da escola, exatamente um momento de conscientização da importância desse tema, que a gente trabalhou lá em 2019, e estimular os alunos para estudar esse tema, já que o tema dos povos indígenas é um tema que só é estudado no Brasil colonial, e é um tema bem passageiro, os livros de história não trazem muitos assuntos sobre os povos indígenas, eles são assuntos bem ralos, e apenas minimizam a participação dos indígenas na extração do pau-brasil. A gente fez também rodas de conversa, passamos vídeos falando sobre o índio ideal e o índio real, nessa tentativa de desconstrução sobre o que é o ser indígena, e traçar uma ideia do que são os indígenas hoje, e não só pensar no indígena de 500 anos atrás, do período da chegada dos portugueses no Brasil. Então, foi um momento de reflexão, de desconstrução do imaginário indígena e construção de um novo conceito sobre os povos indígenas. Isso aqui a gente fez em 2019, essas rodas de conversa, que contou com a participação de vários professores de
várias áreas da escola, não só da área de humanas, mas também da área da ciência da natureza, da área da matemática e da área da linguagens e códigos, né? Envolveu toda a escola. E depois dessa reflexão, do trabalho de pesquisa, os alunos eles passaram a produzir um mural sobre cada etnia cearense. Então, apesar de termos 15 etnias no Ceará, a gente só tinha 14 salas, então a gente distribuiu 14 etnias, né, fez um sorteio de 14 etnias para serem trabalhadas pelos alunos. E aí os alunos eles passaram a construir esses murais e cada equipe tinha que falar sobre a história, a linguagem, a cultura, as festas, os desafios dos povos de cada etnia indígena cearense. E aí eles realizaram essas apresentações no ginásio. Aí, essas fotos aí, né, demonstrando a socialização dessa pesquisa. Tivemos também apresentações artísticas, né, não podia faltar, né, e uma novidade que a gente fez foi a tentativa de realizar tipo uma Olimpíada indígena, né, os Jogos Indígenas. Então a gente fez aí o cabo de força, jogo de peteca, corrida com peso, luta indígena e um futebol adaptado. Então a gente conseguiu fazer isso no antigo estádio Murilão, que hoje é uma areninha, né? Foi reformado, tá, foi construído uma areninha. Né? Então os alunos aí jogaram peteca. Então, sim, tivemos vários momentos sobre a Semana da Cultura Indígena, isso lá em 2019. Então, e é isso, né? Nossa explanação, né, sobre a cultura, né? A cultura indígena que a gente fez lá em 2019, certo? Iniciando o tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as doenças que afetaram os povos indígenas. Então, essas doenças que afetaram os povos indígenas, elas vieram inicialmente com o europeu. Né? O europeu, ele, quando chega à América, ele passa a transmitir uma série de doenças que os povos nativos, os povos que aqui viviam, não tinham defesas para essas doenças. Né? Então, iniciou toda uma epidemia que dizimou milhões de povos, né, de pessoas, de povos originários aqui da América. E é isso que eu vou falar um pouquinho agora, e em seguida a gente vai entrar com a nossa convidada, a cacique Cláudia Pitaguari, que já se encontra aqui na nossa sala. Desejo uma boa tarde para ela, umas boas-vindas, e já já a gente passa a palavra para ela falar hoje sobre as dificuldades, né, as demandas e toda uma estratégia que os povos indígenas eles estão realizando para se livrar desse vírus, né, dessa pandemia. Então, vou falar um pouco mais sobre esse momento de histórico, né, traçando a linha do tempo histórico sobre esse processo de pandemias trazida pelos portugueses, e depois a gente passa a fala para a cacique Cláudia Pitaguari. Vou colocar aqui a apresentação. Então, é o tema da nossa atividade de hoje. É o cataclisma biológico, a defesa da saúde indígena. Então, esse nome cataclismo biológico foi uma expressão utilizada pelo antropólogo Henry Dobbins,
para descrever o efeito das pandemias trazidas pelos invasores europeus nas populações ameríndias. Colocar todos os episódios de epidemia em uma linha do tempo seria uma tarefa quase impossível para a maioria delas. Variam as datas, os registros e a quantidade de vítimas. Essa linha do tempo reproduz algum desses eventos, um alerta para a vulnerabilidade histórica das populações indígenas e agentes biológicos importados para os seus territórios. Então, além da violência que os europeus trouxeram para os povos indígenas, ainda trouxeram várias doenças, a qual foram acometidos milhares, milhões de indígenas aqui da América. Então, já em 1554, houve uma primeira grande epidemia, né? Então, já com a presença dos portugueses aqui no Brasil. Então, uma dessas primeiras grandes epidemias aconteceu em 1554, onde aqui um jesuíta descreve essa epidemia. Com estes que fizemos cristãos, saltou a morte de maneira que nos matou 3 principais e muitos outros índios e índias, escreveu um jesuíta na época. Então, o contato que os povos indígenas tiveram com o europeu foi um contato, além da violência física, você vai ter essa violência através dessas doenças, principalmente a varíola. A varíola foi uma das doenças que dizimou comunidades inteiras, cidades inteiras foram dizimadas por conta de epidemias de varíola. Em 1560, epidemias devastam o aldeamento de São Vicente. São Vicente foi uma das capitanias ali criadas, né, perto de São Paulo. Então, entre 1560 e 1563, surtos de sarampo e varíola atingiram as populações indígenas em São Vicente, segundo Monteiro. Os jesuítas temiam pela sobrevivência dos aldeamentos, frequentemente assolados por surtos e contágios. Em 1563, o padre Baltazar Fernandes descreve com bastante espanto uma epidemia que atingia os aldeamentos. Aldeamentos, para quem ainda não sabe, foram criações dos jesuítas como forma de catequizar os indígenas. Então, eles criaram vários aldeamentos por todo o Brasil, exatamente na tentativa de cristianizar os indígenas. Em 1562, varíola e sarampo dizimam os primeiros aldeamentos na Bahia. Entre 1562 e 1564, aldeias jesuítas da Bahia foram dizimadas por epidemias de varíola e sarampo. A aglomeração dos indígenas nos aldeamentos facilitou o contágio. Segundo Carneiro da Cunha, as pessoas morriam, sobretudo, de fome e sede, já que, acometidas pela doença, ao mesmo tempo, não havia quem alimentasse os doentes. Então, veja só a consequência dos aldeamentos, né? A consequência dos aldeamentos foi uma maior expansão dessas epidemias devido a um contato mais próximo entre povos indígenas. Em 1740, a epidemia de varíola devasta o Alto Rio Negro após contato com portugueses. Em consequência do contato com os portugueses, uma epidemia de varíola devastou o Alto do Rio Negro em 1740, matando um grande número de indígenas. É muito provável que ela tenha se alastrado por certas partes da região sem contato direto com os brancos, por meio de tecidos e roupas de algodão. Entre 749 e 763, epidemias recorrentes de varíola e sarampo continuaram assolando a região, sendo que o sarampo de 1749 foi tão terrível que passou a ser chamada de sarampo grande. É mais uma epidemia. Aqui em 1861, cólera mata metade da população funilô. Os funilô, que em 1855 eram 738,
Em 1861, estavam reduzidas apenas 382 pessoas. A maioria das pessoas morreram em consequência de epidemia de cólera. 1912, gripe deixa a população caiagangue de São Paulo à beira da extinção. No início do século XX, as frentes de expansão cruzaram os territórios dos caiacangue no estado de São Paulo. Uma estrada de ferro começou a ser construída rumo ao sertão no território desse povo. Roda Barbosa registra que metade dos caiagangue paulista morreu de uma epidemia de gripe logo após os primeiros contatos entre 1912 e 1913, devido aí à expansão da urbanização, né? A Ueti, sarampo ataca o Xigu, isso já em 1954. Os Aueti experimentaram nas primeiras décadas do século XX um agudo declínio populacional. Em 1924, os Aueti eram 80. Na década de 1940, sua população era menos de 30 pessoas. E em 1954, uma epidemia de sarampo atingiu o Xigu e reduziu os Aueti a 23 indivíduos. E no ano seguinte, em 1955, epidemias reduzem em 97% a população tupari. No início do século, havia 3 mil tupari. Em 1934, quando receberam a visita do antropólogo Snyder, havia somente 250 indivíduos. E em 1948, segundo Franz Caspar, havia 200. E em seu entorno, em 1955, apenas 63 após uma epidemia de sarampo, 66. Então, você vê aí como essas epidemias devastaram a população indígena. E em 2019, 2020, né, 2020, atingidos pela Covid-19, nós temos também uma tragédia dentro das populações indígenas. O Davi Yanomami, ele relatou: toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na terra. A Covid-19 se alastra pelos povos indígenas. O Estado brasileiro não só foi omisso, como ajudou a espalhar o vírus. 3 casos foram os mais comuns: profissionais da saúde que levaram o vírus para as aldeias, garimpeiros e grileiros que aumentaram as invasões durante a pandemia, e indígenas que se contaminaram a buscar auxílio emergencial na cidade. E os números atuais, tirados aí do dia 30 de março de 2021, confirmados 45.858 casos em indígenas pela CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, tendo 627 óbitos, segundo a CESAI, mas segundo a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, esse número ultrapassou mais de 1.000 óbitos de indígenas, certo? Então, temos aí 2 números, um número pela CESAI e outro número pela Articulação dos Povos Indígenas. A diferença é que a CESAI não considera os indígenas que vivem em perímetro urbano, né, como um número para ser colocado nesses óbitos, né? Já a Articulação dos Povos Indígenas já coloca os indígenas que vivem em perímetro urbano. Então, essa foi a minha explanação sobre essa linha histórica sobre as epidemias que afetaram os povos indígenas, que vai trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. E vamos agora falar com a nossa convidada, a cacique Cláudia Pitaguari, que ela já pode ligar a câmera, ligar o seu microfone. Desejando aqui novamente as boas-vindas, Cláudia Pitaguari. Seja bem-vinda à nossa Semana Indígena, a nossa temática, que é sobre a saúde indígena. E é uma satisfação muito grande tê-la presente na nossa live, poder participar da nossa live e
enriquecer ainda mais esse debate sobre a saúde indígena. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Como professor, estão me escutando direitinho? Tá dando para escutar? Sim, tá perfeito o áudio. Pronto. Eu sou Cláudia Pitaguari, como o professor Adriano falou. Eu sou uma das caciques do povo Pitaguari, né? Existem outros caciques, cacique Madalena, cacique Cauã, e depois do falecimento, eu vou começar falando um pouco sobre a minha história para depois a gente chegar no tema, né? E hoje, especificamente hoje, 19 de abril, está fazendo 5 anos que o nosso querido e saudoso cacique Daniel se encantou, né? Ele faleceu no dia 18 e no dia 19 foi feito seu sepultamento. E nós consideramos que ele está encantado, né? Está sempre no meio de nós, nos ajudando, e como nós acreditamos muito nos encantados, então nós sabemos que com quem a gente pode contar. Voltando aqui ao tema, então, depois da morte do cacique Daniel, nós tivemos 3 meses de luto, né? Quando ele faleceu, a organização ficou com o nosso pajé Barbosa. Nós tivemos 3 meses de luto. E após isso foi colocado, né, para organizar a comunidade, estar à frente dos trabalhos, 3 caciques. Sou eu, a cacique Madalena e o cacique Cauã. Fora os caciques, nós também temos as lideranças, né? Cada aldeia, cada comunidade tem as suas lideranças, aonde nós costumamos, é uma rotina, não agora, claro, depois a gente vai falar sobre isso, mas nós temos uma rotina de nos encontrarmos e estarmos sempre colocando todos os problemas das aldeias, né, das comunidades, está sempre relatando. Estamos com essa pandemia, não mudou a vida só das pessoas da questão urbana, né? Também mudou muito a nossa questão rural, que é onde nós moramos. E eu sou indígena, aldeada, moro dentro da aldeia, trabalho em 2 escolas indígenas. Uma eu trabalho como agente administrativo e à noite eu sou professora da Escola Indígena Chuí. Sou professora da EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. E com a chegada eu não esqueço nunca, né? Eu estava em sala de aula no dia 17 de março de 2020, quando nós recebemos o primeiro documento, né, que saiu das mãos do governador Camilo Santana, que foi o decreto de fechar as escolas. Naquele dia, eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu tratei de tirar cópias do decreto, tirei cópias de outros assuntos sobre a Covid, mas nós ainda éramos alheios ao que realmente ia acontecer e o que ainda está acontecendo, né? Aquele dia a aula foi só sobre isso, mas tratado de uma forma que como se fosse passar, né? Porque não existe, assim, para nós, existem outras doenças, né, que vêm com
com muito poder de mexer com uma população como nós, que vivemos aglomerados. Nós sempre estamos aglomerados. Precisamos estar sempre juntos, nos reunindo. Quando todas as reuniões, não tem menos de 100 pessoas, né? Então, existe outro tipo de doença, como a dengue, né? Que a dengue ataca muito a comunidade, mas ela passa, né? A dengue tem aquele período, que é o período chuvoso, e passa. E naquele momento, eu, como professora, eu não achei que a Covid fosse demorar tanto e que ela fosse fazer chorar tantas pessoas, né? Que nós fôssemos perder tantos entes queridos, tantos amigos, né? E hoje nós vivemos nessa situação. Às vezes, nós temos uma saúde diferenciada, né? Os povos indígenas têm uma saúde diferenciada, que às vezes, para as pessoas que não têm o conhecimento, eles passam a ter raiva da gente, né? Acham que eles não veem os povos indígenas como um grupo prioritário. Eles acham que todos nós somos iguais, claro. Só que existem os grupos prioritários. E nós, povos indígenas, somos grupos prioritários. Então, em algumas situações, como agora, nós estamos imunizados, né? Nós já tomamos a nossa vacina e de 18 anos acima já estamos vacinados. Nós esperamos ansiosamente por essa vacina que chegou, mas nós ainda não conseguimos vacinar os nossos jovens e as nossas crianças. Mas, pelo menos, 18 anos e os nossos idosos estão vacinados. Estou vacinada? Estou imune totalmente? Não, claro que não. Eu continuo com os mesmos cuidados. Eu continuo não aglomerando. Continuo pedindo para os meus parentes não saírem de casa. Eu continuo tendo o maior cuidado com a minha família, principalmente os meus pais. Então, nós continuamos, nós como professores e lideranças que somos, nós temos a obrigação de estar todos os dias tentando conscientizar o nosso povo do nosso dever, porque nós temos o direito, mas nós também temos os nossos deveres. E falando um pouco sobre o que o professor, na questão dos números, né, professor? Eu tenho um número aqui de 1.039 indígenas, isso a nível de Brasil, mas você fez uma fala muito coerente, que foi a de que a CESAI, o que é a CESAI? A CESAI é uma Secretaria Especial de Saúde Indígena. Foi uma secretaria, antes, nos anos passados, era vinculado, nossa saúde era vinculada à FUNASA. Depois, a partir da luta dos povos indígenas, veio a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, para cuidar da saúde indígena. Estamos 100%? Não. Mas nós estamos muito bem, graças a Deus. Porque se nós não tivéssemos, nós estaríamos pior, muito pior. E aí, fora a secretaria, né, que a secretaria é em Brasília, nós temos 34 distritos, que nós chamamos de DICEI, né? São distritos sanitários que estão em 34 estados. Esses DICEI, eles são responsáveis pela saúde dos indígenas daquele estado. Por exemplo, nós, aqui no Ceará, temos o nosso DICEI, que está em Fortaleza. É uma sede
que está em Fortaleza. Essa sede, ela contrata os profissionais, porque nós hoje somos... É muita coisa para falar e a gente acaba aqui atropelando, mas nós hoje somos 15 povos no estado do Ceará, né? Somos 15 povos no estado do Ceará. Cada povo tem, no mínimo, um médico, um dentista, um enfermeiro, técnicos de enfermagem. Obrigatoriamente existe, né, como qualquer outro lugar, os agentes de saúde, que aqui nós chamamos como os AIS, que é Agente Indígena de Saúde, como nós temos também os AISANs, né, AISANs, que trabalha na questão do saneamento básico, né. Então, todas as comunidades têm, no mínimo, né, um médico e uma enfermeira, porque muitos povos são remanescentes, começaram a se articular agora, mas em outros povos, tipo assim, no caso do Pitaguari, nós temos 3 postos de saúde, né, vinculados ao Polo Maracanaú. Nós temos um posto aqui onde eu moro, que é na Serra, no Santo Antônio. Temos um no Horto e temos um na comunidade da Munguba, porque o povo do Itaguari está dividido em 2 municípios. O povo do Itaguari ele está na Pacatuba e está em Maracanaú. Hoje, nós somos, em média, quase 4.000 indígenas cadastrados. Cadastrados pelo DICEI, pela SESAI, porque, infelizmente, a nossa FUNAI hoje, ela está, vamos dizer, a FUNAI, que é um órgão competente, né, que tem que trabalhar com a questão indígena, mas mais voltada à questão da terra, ela está praticamente morta, né? Infelizmente, já não era muito boa, e nós não somos diferentes dos outros. Nós precisamos de uma política pública que queira, né, ver o bem, não só dos povos indígenas, como de todo o povo brasileiro. E, infelizmente, nós nos encontramos em uma situação extremamente complicada, né, em relação a políticas públicas. E, voltando aos números, nós temos um número de 1.039. Esse número é de indígenas aldeados, né? Isso é um número de todo o Brasil. Só que nós sabemos que existem os indígenas desaldeados. Eu mesma tenho na minha família uma irmã desaldeada, eu tenho uma filha desaldeada, certo? Que quando está nessa questão do desaldeamento, nessa ausência de estar na aldeia, os direitos que eu tenho por ser aldeada e por morar dentro da aldeia, o desaldeado ele não tem, porque a saúde indígena não tem braços suficientes para ir buscar esse indígena desaldeado. Não tem como, né, a gente cuidar de todos os indígenas que estão fora. Alguns se afastam da comunidade por questões financeiras, outros para estudar, né? Muitos vão em busca de melhoria e no final, e quando se resolve essa situação financeira ou questão de quem sai para estudar, eles retornam, muito deles retornam, né? No passar do tempo, quando eles conseguem alcançar o objetivo, eles retornam à comunidade. Então, o povo pitaguari, nós só temos 1.735 hectares, né? Uma estimativa aí de quase 4.000 indígenas. Nós não temos terra para todo mundo, para todos os indígenas. Não temos. Nossa terra ela já é demarcada.
falta ser homologada. Mas nós não temos terra suficiente para todos os indígenas. Então, nós temos alguns indígenas que moram às margens. O que separa é uma pista, é uma avenida. Do outro lado, tem um número muito grande de indígenas desaldeados. Esses, né, no caso aqui em Maracanaú, alguns já estão cadastrados, né? Foram cadastrados no início do movimento. E aí, dizer que nós temos total apoio, né? Graças a Deus, nessa questão da saúde. Agora mesmo nós estamos aí tomando a vacina da gripe, e que a nossa maior preocupação são os nossos troncos velhos, né? Nós estamos perdendo os nossos troncos velhos, que são os nossos idosos, que são as pessoas que têm todo um conhecimento, né? E é neles que nós buscamos, né? Eu não sou tão novinha, mas também não me considero ainda tronco velho. Quero chegar lá, se assim Deus permitir. E nós temos uma preocupação muito grande com essas pessoas, porque essas pessoas, elas podem ir, partir e não deixar o seu conhecimento para que alguém dê continuidade, né? As pessoas da nossa comunidade, elas procuram os médicos, as enfermeiras, procuram os remédios das farmácias, mas não deixam de procurar os curandeiros, as rezadeiras, os remédios feitos com ervas, os seus banhos também feitos com ervas. Eles não deixam de procurar o seu pajé, não deixam de procurar o cacique, né, para procurar uma cura também através da espiritualidade. E isso é uma coisa que mexe muito com a gente, né, nessa questão dos troncos velhos, porque é preocupante quando eles precisam ir para o hospital, estar internado em um hospital. É muito complicado, porque o hospital ele não tem local adequado para internar um indígena. O indígena ele tem os seus costumes, né? Principalmente os curandeiros. Eles precisam de um local para fazer suas orações. Não é segredo, muitos são cachimbeiros, né? Usam o seu cachimbo e também não pode passar muito tempo fora da sua terra, porque a questão espiritual é uma questão muito forte, né? Muito forte. E aí, nós vemos também essa dificuldade, a questão do internamento do indígena em um hospital, em um ambiente que ele não vai se adequar, né? Eu até fui pesquisar, né, sobre quando o Ariano me procurou, essa história do catarsilismo biológico, né? Eu procurei pesquisar, porque para mim é uma palavra que eu ainda não tinha escutado, não vou mentir. E aí fui pesquisar, a gente tem que estudar, né, para entender. Uma coisa que eu descobri, que existe a epidemia e a pandemia, né? E existe diferença, né, da epidemia. A epidemia, ela fica não somente em uma região geográfica. Já a pandemia, que é isso que nós estamos vivendo hoje, com essa Covid, ela toma um espaço muito maior, né? Ela se espalha dentro de um território bem maior. Nós, povos indígenas, já vemos sofrendo diversas pandemias, né? Não tão somente essa pandemia
da questão da saúde. Mas o preconceito ainda é muito grande. Eu mesma sofro preconceito por ser indígena e ainda ser cacique, né? Mas, assim, eu não posso chegar aqui, nesse momento, estar diante de 83 pessoas e dizer que sou cacique e estar mentindo, né? Eu não posso, jamais. Eu seria desmascarada. Não nesse momento, mas possivelmente em outro momento. São 20 anos de luta. No meu caso, eu já tenho 20 anos de luta. 20 anos, todos os dias, vivendo o que a comunidade anseia, o que a comunidade precisa. Fizemos várias campanhas, onde nós arrecadamos muitas máscaras, né? Nós recebemos doações, fazemos campanhas de doações. Nós temos uma organização a nível estadual, que é a FEPOINSE, e através da FEPOINSE, dessa organização, todos os outros povos do estado do Ceará recorrem a essa organização para ser ajudado, né? A comunidade ser ajudada na questão da campanha. Sobre também o que o professor falou, da saída dos indígenas, nós estamos conseguindo manter um pouco, né? 65% ou 70% dos nossos indígenas, eles estão com medo, estão em casa. Mas nós moramos, no caso, eu moro em uma aldeia muito procurada, porque nós temos um açude e nós não estamos tendo controle, porque muitas das nossas famílias sobrevivem financeiramente de estar no açude com sua barraca, vendendo sua comida, vendendo seu artesanato. E por conta disso, nós temos um fluxo muito grande de entradas e de saídas de pessoas que não são da comunidade. E apesar de que nós tentamos, né, a polícia militar também nos ajuda muito nesse momento, que chega em torno de 2.000 pessoas de entrada e de saída aos domingos, mas muitos dos nossos parentes, eles ficam dentro de casa, começam a reclamar das lideranças, da entrada e da saída dessas pessoas que possivelmente traz as doenças, não tão somente Covid, né? E trazem várias outras doenças que podem afetar uma comunidade frágil, né? Então, nós temos bastante pessoas vulneráveis, né, dentro da comunidade. Então, queria dizer que a Covid, ela veio para mostrar muita coisa. Mostrar que nós realmente precisamos um do outro. Nós não conseguimos estar sozinhos. Né? Nesse momento, nós precisamos da ajuda das pessoas que estão lá fora, questões de doação. Eu, propriamente, digo que minha questão financeira, eu não tenho o que reclamar, eu trabalho, mas dentro da comunidade existem muitas pessoas que vivem tão somente do Bolsa Família ou da agricultura. E vive da plantação, vive de vender o que planta. E se nós formos pesar, é uma renda muito mínima. E as nossas famílias não são tão pequenas. É muito diferente das famílias da zona urbana, né?
das pessoas que estão na cidade. Hoje as pessoas que estão na cidade têm medo de ter filhos. Os indígenas, eles não têm medo de ter filhos. É uma família, cada dia assim, a comunidade aumenta, cada dia o povo aumenta, né? A fragilidade aumenta, a nossa preocupação aumenta. São famílias numerosas, né? Famílias numerosas. Fora isso, nós temos também, não é diferente, o aliciamento das drogas. Nós temos o aliciamento das drogas, nossos jovens são aliciados para acometer certos tipos de situações que não eram para existir, mas infelizmente existem. Então, eu queria dizer que nós, nesse momento, estamos estáveis, né? A situação não muito perigosa por conta do nosso cuidado. Muitas aldeias fecharam as suas porteiras, colocaram portões, comunidades menores, tipo Genipapan e Bé, eles fecharam, mas aí depois vai vendo um relaxamento, a própria comunidade às vezes não ajuda, né? Tem gente, para falar a verdade, teve gente que se recusou a tomar vacina por uma questão de religião, né? Ou porque ouviu falar alguma coisa que a vacina não ia servir de nada, mas com muito trabalho das nossas equipes, porque nós temos equipes de profissionais de saúde competentíssimos, e aqui é assim, se eu não for em busca da vacina, ela vem atrás. Com certeza, eles vão vir atrás de mim, eles vão me capturar para me imunizar, para me deixar bem. Então, eu queria abrir, né, para alguma pergunta, se o professor quer fazer alguma pergunta, se eu deixei de falar alguma coisa que vocês tenham interesse de saber. Eu estou aberta para perguntas. Obrigado, Cláudia Pitaguari, a sua explanação, né, sobre como é que está nessa pandemia de Covid nas aldeias, né, dos Pitaguaris. Você falou que são em 3 locais, né, basicamente 2 cidades que os Pitaguaris eles habitam, a cidade de Pacatuba, Maracanaú, são as 2 cidades, né, que têm uma quantidade maior do povo Pitaguari. Eu tenho aqui algumas considerações que eu tinha anotado antes, que era sobre os mais antigos, que você falou, né, o pessoal dos troncos velhos, que como é que eles estavam sendo resguardados pela a comunidade indígena, né? Você falou muito bem dessa questão da hospitalização, quando eles foram necessários ser hospitalizados, né? Não tiveram locais adequados para a sua hospitalização. E era uma das considerações que eu tinha colocado aqui, né? Esses guardiões dos saberes, das tradições, das culturas indígenas, eles têm essa particularidade, né? Como é que as aldeias, como é que as comunidades estavam protegendo essas pessoas, né? Que era uma das considerações que eu tinha colocado aqui nas minhas temáticas. E outras questões sobre a sua fala, você falou aí da FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio, né, dos indígenas, que era para defender os povos indígenas, né? Ela foi criada com esse propósito, né, principalmente de dar posse à terra aos povos indígenas. E essa questão da terra, no Brasil, já é uma questão problemática por natureza, né? Essa questão da terra, a posse da terra. E para os povos indígenas, essa terra, a dificuldade é muito maior ainda, né? A posse dessa terra, a demarcação do território, né? Porque
os povos indígenas, ele tem uma relação direta com a terra, com sua territorialidade. Então, a terra é a questão de sobrevivência dos povos indígenas, é a questão necessária para que eles exerçam, né, a agricultura, como você falou, né, exerçam sua pecuária, suas atividades laborais. Então, a terra e o território é de suma importância para os povos indígenas. E, mesmo com terras demarcadas, nós temos invasões, né, de grileiros, invasões de poceiros, invasões, no caso, em algumas terras, né, de garimpeiros, né, buscando retirar a riqueza da terra. E como é que está essa questão da terra para os pitaguaris, né? Você falou também que, como mora numa região que tem um lago, né, uma lagoa, ela é muito visada para essas pessoas, né? Não só por pessoas particulares, mas também por empresas, já que a região de Maracanaú é uma região industrial. Por ser uma região industrial, várias empresas, elas também competem, né, para ter a posse, né, de alguns territórios, né? Então, você tem essa preocupação com o território muito evidente diante do povo pitaguari. Então, essas duas questões mais que eu queria que você falasse, né? Que como essa questão da terra e como é que o povo pitaguari está enfrentando essa questão nesse processo da pandemia, né? Nesse cenário de pandemia. Como é que está sendo essa questão da terra e as ações do poder público. O que é que o poder público está fazendo, o que é que o poder público está agindo para a defesa dos povos indígenas? Sobre os nossos campos velhos, a única coisa que nós podemos fazer, porque nós não temos um local para estar colocando essas pessoas, é conscientizando mesmo. É conscientizando através das redes sociais. Nós temos grupos de WhatsApp com a comunidade. E dentro mesmo lá da saúde indígena, quando eles procuram os médicos, a enfermeira, existe todo um cuidado. Fora isso, também tem as visitas domiciliares, quando é necessário, quando um tronco velho está já acamado, é feito a visita na sua casa. Na questão da terra, na questão da Covid, nós não temos muito o que fazer a não ser conscientizar, tentar conscientizar. O Santo Antônio do Pitaguari, que é onde eu moro, no passado, era um local, um ponto turístico muito visitado. E as pessoas não conseguem se desapegar desse lugar. Porque este lugar, ele realmente é lindo. Ele é muito bonito. Mas a entrada dessas pessoas aqui, às vezes, não é tão somente para ver. Eu quero ver, eu quero conhecer a cultura do povo pitaguari. Eu quero saber como esse povo vive, eu quero saber o que esse povo precisa. Não, eu quero pegar no que é deles. Eu quero sujar o que é deles. Eu quero para mim o que é deles. Então, nós temos uma invasão hoje. Nós estamos sofrendo invasão em algumas terras que eram usadas para plantio, né? Nós estamos tendo uma invasão de pessoas não indígenas dentro da nossa terra e a FUNAI realmente não nos ajuda. Não nos ajuda. Porque nós, lideranças, quando vamos resolver esse tipo de coisas, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Inclusive, nós somos ameaçadas de morte. Né? Nós somos ameaçados de morte, fazemos parte do programa de proteção dos direitos humanos por sofrer várias inúmeras ameaças. Nós temos uma cacique que já levou um tiro na cabeça,
Nós temos uma liderança que já foi quase morta por uma pessoa. Nós temos um indígena que foi queimado, todo mundo ficou sabendo, foi queimado vivo, né? Graças a Deus que ele não morreu. Então, nós sofremos muitas perseguições. E, às vezes, essa questão da terra, somos nós mesmos que temos que fazer. Agora, com medo. E aí é onde entra também a questão que eu falei, aquele aliciamento dos nossos jovens para estarem fazendo aquelas coisas que não é para fazer. Então, nós temos muita dificuldade, estamos encontrando muita dificuldade. E com a pandemia, né, que nós já estamos aqui entrando no mês de maio, mais de um ano, sem poder fazer reunião na comunidade, sem poder juntar o povo para estar repassando o que está acontecendo, que era de nosso costume. Né? O que era mais, Adriano? Falei da questão da terra, que nós somos quase 4.000 e só temos 1.735 hectares, sendo que 630 hectares estão na mão de um pulseiro. Esses 630 ainda está na mão do pulseiro, então não é habitada por indígenas, essa terra. E está dentro do nosso mapeamento, mas nós não temos posse dessa terra. Então, temos pouca terra, muito índio e pouca terra. E o que está acontecendo é que os nossos familiares, eles estão vindo, as nossas famílias estão crescendo. E realmente nós temos pouca terra para muito índio. Cláudia, surgiram aqui algumas perguntas, certo? Um aqui do Jean Carlos, ele está perguntando como saber se eu sou de origem indígena, porque meus pais dizem que eu sou de origem indígena, mas eu não tenho certeza e queria saber como descobrir isso, né? Como descobrir se é de origem indígena. É uma questão étnica, né? Quem perguntou? O Jean Carlos. Jean Carlos. Ele é de que município? Ele nasceu aonde? Ele tem que dizer aqui, né? Jean Carlos, coloquei qual é o seu nascimento, né? Tem que fazer todo um estudo do tronco familiar, né? Para ver a sua origem, né? É isso que eu ia dizer. Tem todo um histórico dos troncos velhos, realmente. Tem um histórico familiar. Eu sou eu hoje, Cláudia, branca, mas quem esteve antes de mim? Até chegar a mim, existiram várias outras pessoas. O meu bisavô morreu aqui, todo estragaçado por uma bomba, porque essas terras eram de domínio do governo, né? As nossas terras eram de domínio do governo do Estado, sendo que elas são da União. Elas são terras indígenas, mas as nossas terras, elas só são de usufruto do índio. Eu não tenho terra para vender. Eu tenho terra para morar. Eu tenho terra para os meus filhos, os meus netos. Eu tenho terra para plantar. Eu tenho terra para viver. Mas eu não tenho terra para vender. Porque essa terra, ela é da União. Ela é da União. Mas antes, ela estava aos cuidados do governo do Estado, antes de nós tomarmos posse. Por exemplo, o meu bisavô, ele faleceu por conta de uma bomba, fazendo uma cerca. Ele, com a sua ferramenta, bateu em uma dessas bombas, porque aqui era um campo de treinamento do Exército, e não só ele, mas com mais 2 pessoas morreram. Então, a minha família já vem de longas datas aqui. Então, o sobrenome, existe um livro registrado em cartório, lá de 1888, se eu não me engano, pelo cacique Camarão. E nesse livro existe vários registros
E existem vários nomes. Quando o movimento indígena voltou com essa força, principalmente no estado do Ceará, né, voltou com essa força, nós fomos buscar quem a gente era, quem estava antes da gente. Então, é questão de família mesmo. É questão de raiz. E é assim, porque a autoidentificação como indígena, né, é um processo ainda recente. A gente teve a invisibilidade do ser indígena por muito tempo no Brasil, né? No Ceará também isso foi muito forte, né? Dos povos indígenas, eles serem invisíveis, né? E no processo de retomada, né? No processo de retomada da terra, no processo de retomada dos povos indígenas, isso aí iniciou-se esse movimento, né? Através da organização dos povos indígenas, iniciou esse movimento de identificação dos povos indígenas e também de declaração, de autodeclaração de ser indígena. Então, muitas pessoas diziam que eram parentes de indígena. Ah, era o meu avô que era o meu bisavô, eu tinha uma tia que era indígena, né? Mas sendo que a pessoa, ela é indígena também, né? Ela também é indígena. Só que esse processo de invisibilidade e esse processo de não identificação com a sua família, né, o seu tronco histórico, faz com que a pessoa tenha essa dúvida que tem o Jean Carlos hoje em dia, né? Eu sou de origem indígena, eu sou indígena também, já que meu bisavô era indígena. Adriano, nesse momento, tem alguns alunos que estão dizendo o meu avô e a minha avó eram indígenas. Eu também sou indígena. Se o meu avô e a minha avó eram indígenas, eu também sou. Eu também sou indígena. Mas só que eu preciso me autorreconhecer, eu preciso me identificar. Só que, enquanto tem muita gente que se identifica, outros têm vergonha. Ah, eu lá quero ser índio, Deus me livre, não existe mais índio. Nós escutamos muito isso. Eu, conversando com uma pessoa semana passada, ele disse assim, eu estou com um terreno aqui na comunidade. Eu disse, você está com um terreno aqui? Você é indígena? Ele disse, não existe mais índio, não. Eu disse, cara, como é que tu está conversando comigo, dizendo que vai morar dentro da terra indígena, e tu vem dizer para mim que não existe mais índio? Eu queria muito ter gravado a sua conversa. E eu fiquei assim, olhando para ele, mas assim, existe muito interesse pela terra, pela riqueza da terra, por tudo que a gente guardou e guarda. Nós temos uma serra intacta, uma serra linda, né? Nós não deixamos mexer, nós fazemos de tudo para que ninguém mexa. Então, todo esse cuidado com a natureza, porque no futuro, né, eu já preciso dela, mas no futuro, vocês, os filhos de vocês, vão precisar muito mais. Se ela não existir, a vida com certeza vai ser muito mais difícil. Vamos ver se eu tenho aqui algumas participações, né? Tem a Yasmin, que está com a mão levantada, e a Juliane. Vocês querem fazer alguma pergunta? Primeiro a Yasmin, depois a Juliane, que está com as mãos levantadas. Eu queria fazer para a Cláudia. Cláudia, na questão dos estudos dos jovens e adolescentes, né? Como é que está ficando, assim? Porque muitos deles não têm condições para ter celulares, notebooks. Como é que está ficando esse estudo para eles? A questão, agora na pandemia, não é isso? Isso. Pronto, a questão da pandemia, as nossas escolas são escolas indígenas, né? Elas carregam o nome. Escola Indígena Itaara, Escola Indígena Chuí, Escola Indígena do Povo Pitaguari. Para os alunos que não têm acesso à internet, as atividades são entregues na escola. As atividades ficam na escola, os pais vão pegar. No caso, quando não vai pegar,
é o professor, ele dá um jeito da atividade chegar até o aluno. Sobre essa questão, nós não paramos, não é novidade que o professor ele tem trabalhado muito mais, né? A questão da pandemia, estar em sala de aula com os alunos é muito mais fácil do que estar com os alunos, você tentando fazer com que os alunos fiquem atentos a um momento como esse, né? Já vi muita gente saindo, mas éramos 80 e poucos, somos 63. Então, isso também acontece nas aulas, né? Acontece nas aulas. Então, estar em sala de aula, esse contato, eu estou com uma turma de alunos que eu ainda não conheço pessoalmente. Eu não conheço meus alunos pessoalmente. E eu gosto muito de ter um contato com os meus alunos para poder fazer com que o meu aluno ele sinta vontade de ir para a aula, porque hoje é a aula da professora Cláudia. Hoje eu vou para a aula, porque a aula da professora Cláudia. Escutei muitos meus alunos dizer isso. Aqui eu aceito, adoro. Tia, eu vim para a aula porque era a sua aula. Eu gosto muito da aula da senhora. Então, eu faço de tudo para me transformar, não tão somente um educador, um professor, mas também uma liderança da comunidade, a qual ele faz parte, mas também uma amiga. Então, a comunidade ela tem conseguido fazer igual às outras escolas, tentado fazer com que este aluno não fique sem o acompanhamento na questão da educação. Ô, Cláudia, nosso tempo está quase encerrando, certo? Bom, tem mais uns 10 minutinhos ainda. Tem aqui a Juliane que quer participar. Por favor, Juliane. Oi, Cláudia, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Juliane, sou professora de Geografia. E aí, só pegando adendo aí do que você falou com relação ao índio reconhecer a natureza, se reconhecer como parte da natureza, né? E aí a proteção, você falando da serra, né? Vendo as riquezas naturais, minerais que a serra tem, e aí a gente parte para entender que não só os povos indígenas brasileiros, né, mas todos os povos originários de outros territórios, passam por essa mesma situação, que seria a perseguição das terras, porque o índio identifica como parte da natureza, né, não se vê como o produtor, não vê como essa visão do europeu, né, de tudo se produzir, de tudo se reproduzir, de tudo se transformar, né? Só que, assim, no caso do Brasil, as nossas leis elas não são respeitadas, e aí os povos indígenas, né, o mesmo acontece quando eu disse assim que é um pouco parecido com os povos inuits, né, no Canadá, que foram colocados lá para cima, para a parte norte, para a área congelada, ou seja, dando para eles as piores terras, né, para os aborígenas na Austrália, que também deram para eles as terras menos agricultáveis, mais próximas do deserto. Acho que um dos povos originários que mais resguarda seus direitos são os maoris, né, na Nova Zelândia, que foram aqueles que foram mesmo derramar seu sangue, né, e foram os que primeiro conseguiram aí os direitos, o sufrágio e até o direito das mulheres. Então, aqui no Brasil é porque nada é respeitado, né? É dividido um pedaço de terra, mas é muita gente atrás das riquezas que existem nesse país. Mas, enfim, eu queria, né, só dar esse adendo que você tinha falado com relação à natureza, mas o que eu queria fazer a pergunta para você, que me ficou muito curiosa, eu fiquei muito curiosa, é quando você disse que o número de filhos ou família dos indígenas são bem numerosos, né? A gente já viu isso há algumas décadas atrás, quando a população brasileira era agrária. E aí eu queria perguntar para você, por que as famílias indígenas são numerosas? Porque elas identificam um repasse da cultura para os seus filhos, e aí, para que o povo e a cultura não possam se perder, ou por uma questão mesmo educacional, de não ter acesso a métodos contraceptivos, ou um acesso tão efetivo à educação, à informação, ou é por conta mesmo da multiplicação da cultura, né, para outros povos, porque eu sei que tem povos também, por exemplo, norte-americanos que querem ter muitos filhos, né, os islâmicos, por uma questão religiosa, querem ter muitos filhos.
E qual a questão indígena? Aqui, no caso, é questão educacional mesmo. Porque, assim, os meios de se proteger para não engravidar existe, né? Claro, está é distribuído, claro, existe a questão do acompanhamento da família, para que existe uma grande demanda de gravidez na adolescência. As meninas tendem a engravidar muito cedo. E eu acredito que elas estão na escola, a educação não é essa, né? O professor não vai falar que ela vai ter que ter muitos filhos por questões de manter cultura, não. Todo cuidado, mas é porque realmente as mulheres... É a falta de acesso à informação e à educação, né? Então, são as questões sociais. Não, é a questão de querer tem acesso à informação. Eu conheço uma pessoa aqui que ela tem 8 filhos, e eu disse, agora vai parar? Ela, não, quero mais 2. Então, é assim, tem o agente de saúde faz visita, o agente de saúde conversa, e aí, quando a mulher tem muitos filhos, ela começa a ficar um pouco fraca, e o que acontece é que no final, os filhos vão nascendo com algum problema, né? Não tem mais todo vigor como os primeiros filhos. Finalmente, e principalmente na chegada da idade da mulher, ela começa a ter problemas e os filhos nascem com alguns problemas. Mas, Ana, essas mulheres, elas são alfabetizadas? Ou essas mulheres também, elas recebem alguma coisa do governo Não. Recebem o Bolsa Família. Se manter o aluno na escola, recebe o Bolsa Família, com certeza. E é do que elas se mantêm. Isso foi o que eu falei no início, né? Que a grande maioria vive do benefício do governo federal. Não falo nem só desse auxílio. Esse auxílio aí, ele veio para todas as pessoas que são autônomas, né? Mas aqui, no caso, não. Aqui, as famílias realmente são de baixa renda e vivem dos benefícios do governo federal. Alfabetizadas, alguns alfabetizados, outros não. Ok, Ana, obrigada, viu? Muito obrigada. Nada. Pronto, já extrapolamos até o nosso tempo, alguns alunos já saíram, porque vão ter outras aulas, e para encerrar a nossa live aqui de hoje, falar sobre as tradições, né, e as festas do povo pitaguari. Eu peguei aqui na internet aqui que em 12 de junho é realizado a festa do Toré na sombra da Mangueira Sagrada. E eu queria saber um pouco mais dessa festa e se essa festa ela vai continuar, né, se ela continua no calendário do povo pitaguari, porque a do Genipapo Canidé, lá aqui no Aquiraz, eles realizaram a sua festa, né, a festa do Marco Vivo, da Iburana, e eles transmitiram pelo Instagram. Eu assisti uma parte das cerimônias da festa, e em relação ao povo pitaguari, como é que está sendo essa tradição, né? Essas festas, elas não estão acontecendo? Como é que está essa situação? A nossa comunidade ela é diferente do Genipapo Canidé. Ela é diferente. O Genipapo Canidé, eles são totalmente isolados, né? Eles são bem isolados e eles são todos famílias, são da mesma família, sabe? E aí eu não posso te confirmar, a festa da Mangueira Centenária, ela acontece, está no nosso calendário, como está a festa do milho, como está a festa da banana, como inúmeras festas que o povo pitaguari tem no seu calendário.
Mas só que é assim, mesmo que a gente faça por via redes sociais, por exemplo, para ter acesso a essa mangueira, ela é um pouco distante, né? Tem que ter um sinal bom de internet. Tem que ter um sinal bom de internet para ela acontecer. Na questão do Marco Vivo é diferente. Eles podem fazer a questão do Marco Vivo em um espaço onde eles consigam ter acesso à internet. Mas na questão da mangueira, o acesso à internet é mais complicado. E não tem como, sabe? Porque quando tinha a festa da mangueira, que vai para o segundo ano, né, ano passado e esse ano, é muita gente. É cerca de 200, 300 pessoas. E ela começa agora no dia 11, à noite, que tem a pagelância, e que é o momento... é uma festa? É uma festa, mas não é uma festa igual às outras festas. É uma festa de espiritualidade. É sagrada, né? É o sagrado. sagrado. Sagrada, é na mangueira sagrada, é na mangueira talvez tricentenária, né? Provavelmente, porque ela é muito velha, precisa de muitas pessoas para abraçar o tronco dessa árvore. Então, lá é uma festa diferente, é uma festa de encontro com os encantados, com a encantaria, com os nossos parentes que não se encontram mais aqui, porque os nossos indígenas, no passado, eles foram escravizados e mortos, né? Então, a gente usa essa data, porque o dia 13 de junho é o dia do padroeiro do nosso lugar, da religião católica, que é o Santo Antônio. Então, aí ficou o dia 11, que é a pagelância, 11 à noite, a pagelância, que é com pajé, e o dia 12, que é uma festa aberta, né? Nós recebemos escolas, recebemos professores, recebemos muita gente nessa festa, mas ela é voltada para a espiritualidade. Pronto, chegamos ao final da nossa atividade de hoje, querendo agradecer a cacique Cláudia Pitaguari. Você deseja dar umas considerações finais? Eu queria te agradecer, né? Dizer que nós estamos aqui, não só com o Adriano, outras pessoas, outros professores que precisarem. Se não for eu, mas a gente pode estar indicando uma outra pessoa para estar ajudando. Dizer para mim que foi como eu não tinha marcado nada para o 19 de abril, hoje vocês foram prioridade no meu calendário, né? Não marquei nada com ninguém, eu deixei como prioridade essa live, e eu estava esperando ansiosamente, né? E dizer que agradeço, e se nós conseguirmos conscientizarmos os jovens fora da aldeia, assim como vocês que estão fora da aldeia, basta vocês. Se vocês nos aceitar, para mim já é muita coisa, já é de extrema alegria, né, quando a gente escuta. Quando eu vejo a Rede Globo falando algo sobre os indígenas, meu coração acelera de tanta alegria, né? A Rede Globo está aí divulgando muitas coisas dos indígenas, eu não sei qual é o interesse. Uma, né? Hoje tem uma. Voz do Brasil, muito feliz também, porque uma coisa que eu queria deixar aqui para os educadores, professores e para os alunos, assim, nós temos indígenas analfabetos, mas nós também temos indígenas formados, dentistas, professores, com mestrado, buscando doutorado. Nós temos pessoas formadas em várias profissões. Isso saindo da escola indígena, saindo da escola pública. Nós temos muitos indígenas hoje na Unilab, fazendo curso de antropologia, de engenharia, de pedagogia, né? Porque, por exemplo, nas escolas indígenas, os professores são da comunidade, são professores formados, né, e estão dentro das escolas. Às vezes, tem professor não índio,
porque nós não temos, por exemplo, a gente tem uma deficiência muito grande de professor de matemática, de física, de química, né? São os professores que menos se tem dentro da comunidade, mas nas outras disciplinas nós temos professores em ambas licenciaturas, e aí nós estamos nesse processo de crescimento. Os indígenas, hoje, eles só crescem. Temos indígenas vereadores, indígenas advogados. Nós temos o Vei Betapeba, na Caucaia, que é militante da causa indígena, é um dos maiores militantes do estado do Ceará, é vereador de Caucaia e é advogado. Então, é isso que a gente faz, é isso que eu passo para os meus alunos. Eu um dia estive como eles, e hoje eu estou na posição de professora da minha comunidade, do meu povo. Então, isso, assim, para nós é um orgulho muito grande, porque vocês só veem coisas dos índios? Não. A gente vê todas as disciplinas igual vocês veem. Só que tem um momento que a gente entra na questão da cultura e vai tentando entrar no consciente das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento ao Adriano, aos alunos. Foi um número bem... Hoje tivemos um número considerável, né, de participações, chegamos aqui a 95 pessoas presentes na live. Então, o meu agradecimento a cacique Cláudia Pitaguari por estar dando seu tempo, né, para estar educando e falando sobre a sua comunidade, o seu povo, o povo Pitaguari, para os nossos alunos do Telina Barbosa. E lembrando a todos que estão participando que hoje é só a primeira, né? Hoje foi só a abertura da nossa Semana Indígena, que vai ter a continuidade amanhã com a live sobre medicina e farmácia indígena. Vai ser com a Ruth Anassé, a nossa convidada, e a mediação da professora Juliane, que está aqui, né, prestigiando a nossa live também, e a professora Socorro, né? Então amanhã nós vamos ter essa live de medicina e farmácia indígena com a Ruth Anassé. Na quinta-feira, dia 22, vamos ter também uma oficina de arte indígena com a professora Cristiane e também uma oficina sobre a representação dos indígenas na literatura cearense com a professora Lorena. E na sexta-feira eu volto para mais uma live, agora com o Tiago Anassé, lá dos Anassés. A gente vai falar também sobre as dificuldades, né, e da pandemia lá no povo Anassé. A gente vai ter esse bate-papo com o Tiago Anassé. Então, meu agradecimento a todos que participaram, nossa programação está aí, e vamos em frente, nos protegendo, protegendo a todos e a todas, para que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível. Obrigado a gente. Até nossos próximos encontros, a nossa próxima live. Tchau. Obrigada. Tchau.